O ar de Braga estava carregado de um cheiro úmido de terra molhada e fado antigo, daqueles que se infiltram nas ruelas estreitas como um lamento não dito. Era o final da tarde de um outono chuvoso, e a multidão se aglomerava na Praça da República, bandeiras verdes tremulando ao vento como folhas de sobreiros rebeldes. Ana sentia o coração martelar contra as costelas, não só pelo frio que se insinuava pela jaqueta fina de lã, mas pela fúria que a consumia. Aos 28 anos, com os cabelos curtos e castanhos desgrenhados pelo vento atlântico, ela era o tipo de mulher que Portugal moldara a sua imagem, teimosa como o vinho do Douro, mas frágil como a porcelana de Vista Alegre. Trabalhando na ONG Raízes Verdes, dedicada à preservação das florestas do Minho, Ana havia dedicado sua vida a causas que pareciam maiores que ela mesma. Mas naquele momento, nada importava mais que o cartaz que segurava alto: "Parem a destruição do Gerês. Braga não se rende." De repente, um grito cortou o ar como um sino rachado da Sé de Braga. "Vocês são traidores. Saiam da nossa terra." Um homem corpulento, com o rosto avermelhado pelo vinho barato e pela raiva, avançou pela multidão, empurrando manifestantes como se fossem espantalhos. O caos irrompeu, bandeiras caíram, vozes se entrelaçaram em um coro de protestos e insultos. Ana viu Sofia antes mesmo de pensar em correr. Sofia, sua colega de tantos meses na ONG, com aqueles cachos ruivos que pareciam fogo sob a luz fraca do outono, estava bem na linha de frente. Aos 26 anos, Sofia era a alma poética da equipe, a que escrevia relatórios com toques de saudade, citando Camões em reuniões para inspirar doações. Ela erguia o megafone, a voz trêmula mas firme: "Nós amamos esta terra como amamos nossas mães. Não deixaremos que a ganância a devore." O homem lançou-se sobre ela. Sofia tropeçou, o megafone rolando pelo chão de calçada irregular, e o punho dele acertou seu ombro com um baque surdo. Ela caiu, o corpo magro batendo contra o piso molhado, e um gemido escapou de seus lábios, um som que Ana nunca imaginara ouvir dela, tão cheio de dor e vulnerabilidade. O mundo de Ana parou. Sem pensar, ela largou o cartaz e mergulhou na confusão, os punhos cerrados como raízes se entrelaçando na terra. "Afasta-te dela, seu porco", gritou Ana, empurrando o agressor com uma força que nem sabia possuir. O homem cambaleou, surpreso pela fúria de uma mulher que mal chegava a seu peito, e a segurança da polícia local finalmente interveio, arrastando-o para longe. Ana ajoelhou-se ao lado de Sofia, o coração na garganta como um fado engasgado. "Sofia. Oh Deus, Sofia, fala comigo." As mãos dela tremiam ao tocar o rosto pálido da amiga, limpando a lama da bochecha com o polegar. Os olhos de Sofia se abriram devagar, castanhos como as nozes do Minho, e por um instante, o tempo se esticou como a melodia de um violão solitário. Eu pensei que era o fim", murmurou ela, a voz fraca, mas os dedos se entrelaçando nos de Ana com uma urgência que ia além da dor física. Naquele toque, algo se rompeu, não o osso de Sofia, que depois se revelaria apenas torcido, mas uma barreira invisível que Ana erguera ao redor de seu coração. Braga, com suas catedrais góticas e suas festas de São João cheias de martelos e sardinha assada, testemunhava o nascimento de um amor que ninguém, nem elas mesmas, esperava. Mas o amor, como o rio Cávado que serpenteia pelas montanhas do Gerês, nem sempre flui reto. Ele curva, tropeça em pedras e às vezes inunda tudo. Dias após o protesto, o escritório da Raízes Verdes em Braga pulsava com a energia febril de quem sobrevive a uma tempestade. O prédio antigo na Rua dos Bombeiros Voluntários, com suas paredes forradas de azulejos azuis representando cenas de caçadores e pastoras, servia de refúgio para uma equipe de idealistas exaustos. Ana ajudava Sofia a se acomodar na cadeira improvisada, uma pilha de almofadas bordadas à mão por voluntárias idosas de Guimarães. "Não precisas de mim para isso, Ana." "É só um ombro torcido", protestou Sofia, mas seus olhos traíam alívio ao ver Ana ali, tão próxima, com o cheiro de lavanda do sabonete que usava misturando-se ao aroma de café forte da máquina no canto. Ana sorriu, um sorriso torto que escondia o turbilhão dentro dela. "E se eu quiser ficar? Alguém tem de te impedir de escrever relatórios com uma mão só. Imagina os erros, a floresta do Gerês está a ser destruída por elefantes invisíveis."
Sofia riu, um som leve como o tilintar de copos em uma tasca de vinho verde, e pela primeira vez desde o incidente, a dor pareceu recuar. Elas passaram a tarde assim, revendo mapas de trilhas ecológicas, os dedos roçando acidentalmente sobre o papel amassado. Cada toque era uma faísca, um lembrete de que o corpo guarda memórias que a mente ainda não decifrou. À noite, Braga se transformava. As luzes dos lampiões na Avenida da Liberdade piscavam como estrelas caídas, e o som distante de fado ecoava de algum bar escondido. Ana convidou Sofia para um passeio, só para arejar a alma, disse, mas no fundo sabia que era mais. Elas caminharam pelas escadarias da Sé, os degraus gastos por séculos de peregrinos, conversando sobre tudo e nada. Sofia falou de sua infância em uma aldeia perto de Ponte de Lima, onde as mães teciam cestos de vime enquanto cantavam canções de embalar sobre amores perdidos no mar. Minha avó dizia que o amor é como o rio Lima, calmo na superfície, mas com correntes que te levam para o oceano sem que percebas. Ana ouvia, hipnotizada pela forma como a voz de Sofia dançava, carregada de uma melancolia portuguesa que era ao mesmo tempo agridoce e irresistível. Eles pararam no mirador do Arco da Porta Nova, onde a cidade se estendia como um tapete de telhados laranja sob o céu crepuscular. O vento trazia o perfume de castanhas assadas de um vendedor ambulante. Obrigada por me salvares naquele dia, disse Sofia, virando-se para Ana. Seus olhos se encontraram e o ar entre elas engrossou, como o fumo de uma lareira em uma noite de inverno. Ana sentiu o pulso acelerar. Eu faria qualquer coisa por ti, Sofia. Qualquer coisa. As palavras saíram baixas, roucas, e antes que pudesse arrepender, Sofia se inclinou, os lábios roçando os de Ana em um beijo hesitante, como o primeiro gole de um vinho envelhecido, tímido, mas prometendo profundezas. O beijo durou o tempo de uma respiração compartilhada, e quando se separaram, o mundo parecia novo. Elas riram nervosas, as mãos ainda unidas, e desceram as escadas de braços dados, como se Braga inteira conspirasse a favor delas. Nos dias seguintes, o romance floresceu em segredo, mensagens trocadas à meia-noite com emojis de corações e folhas verdes, almoços em tasquinhas onde dividiam bacalhau à brás e confidências sobre sonhos de um Portugal mais verde e mais livre. Ana, que crescera em uma família católica devota de Braga, onde as missas dominicais eram obrigatórias e o pecado era sussurrado como uma maldição, sentia pela primeira vez a liberdade de amar sem máscaras. Sua mãe, uma viúva que tricotava jailes para a procissão de Nossa Senhora da Assunção, ainda não sabia de nada, e Ana temia o dia em que teria de contar. Sofia, por sua vez, carregava suas próprias sombras. Vinda de uma linhagem de pescadores, ela havia fugido de um noivado arranjado em sua aldeia, buscando refúgio na cidade e na causa ambiental. Eu não sou como elas esperavam, confessou uma noite, deitada na cama de Ana em um apartamento minúsculo no alto de São João, com vista para os jardins do Sameiro. Mas contigo, sinto que posso ser eu mesma. Elas se abraçaram sob as cobertas de linho cru, o som da chuva batendo na janela como um ritmo de morna cabo-verdiana misturado ao fado. A ONG prosperava com o novo ânimo delas. Um projeto para replantar carvalhos no Gerês ganhava tração e as reuniões se enchiam de risos e olhares cúmplices. Foi em uma dessas reuniões que Maria entrou na vida delas como um vendaval do Atlântico. Maria era alta, com cabelos pretos lisos caindo como uma cortina de ébano até a cintura e olhos azuis que pareciam pedaços do céu de Sintra. Aos 30 anos, ela era a nova coordenadora de parcerias internacionais, enviada de Lisboa pela sede da ONG. Vestia-se com elegância urbana, saias rodadas inspiradas nas modas de Alfama e blusas de linho que sussurravam ao se mover. Encantada, disse ela ao apertar a mão de Ana, o toque demorando um segundo a mais, e depois a de Sofia, com um sorriso que iluminava o quarto como o sol de um estio minhoto. Ouvi falar do vosso trabalho aqui em Braga. É inspirador ver mulheres como vós lutando pelo coração de Portugal. As palavras eram doces como pastéis de nata, mas Ana sentiu um aperto no peito. Maria trazia consigo o glamour de Lisboa, contatos com doadores europeus, ideias de campanhas digitais que faziam o trabalho delas parecer provincial. E Sofia? Sofia parecia fascinada. Tens razão, respondeu ela, os olhos brilhando. Precisamos de mais visibilidade. Imagina uma parceria com o Museu do Vinho do Porto.
Maria riu um som musical e propôs um jantar para discutir estratégias. Ana aceitou, mas o ciúme já se instalava como uma erva daninha no jardim do seu coração. O jantar aconteceu no Facho, uma tasca escondida nas costas de Braga, onde as paredes de pedra ecoavam com histórias de gerações e o ar cheirava a alho e azeite. Mesas de madeira rústica estavam cobertas de pratos fumegantes, rojões à minhota, com os cubos de porco suculentos nadando em molho picante, e broa de milho crocante ao lado. Maria sentou-se entre Ana e Sofia, o vinho verde fluindo como um rio de conversas animadas. Braga tem uma alma única, disse ela, erguendo a taça. Não é só a Sé ou o Bom Jesus, é a resiliência das pessoas, como vós duas. Mulheres que não se curvam. Seus olhos pousaram em Sofia por um momento longo demais, e Ana engoliu em seco, fingindo interesse no prato. A noite se desenrolou em risos e planos. Maria falava de sua vida em Lisboa, de noites no bairro Alto dançando fado e de viagens a Évora para escavar ruínas romanas. Mas Braga me conquista, confessou, tocando levemente o braço de Sofia. Há uma pureza aqui, uma honestidade que falta na capital. Sofia corou, os cachos ruivos caindo sobre o rosto, e Ana sentiu o estômago revirar. Ela tentou intervir, contando anedotas sobre as festas de São João, quando as ruas se enchem de fogueiras e o ar de sardinhas grelhadas, mas sua voz soava forçada, como um acorde desafinado em uma guitarra. Quando saíram, o luar banhava a cidade em prata, e Maria insistiu em caminhar com elas até o apartamento de Ana. Deixem-me ser a terceira roda por mais um pouco, brincou ela, mas o tom era íntimo, quase conspiratório. No caminho, falaram de amores passados. Maria admitiu um rompimento recente com uma artista plástica em Coimbra, uma daquelas paixões que queimam como o sol de agosto, mas deixam cinzas. Sofia ouvia embevecida, compartilhando fragmentos de sua própria fuga de noivado, e Ana se sentia uma espectadora em sua própria história. Ao se despedirem no portão, Maria beijou as bochechas de ambas, o de Sofia demorando sussurra mais. Boa noite, minhas musas do Minho. Na cama, mais tarde, Ana confrontou o silêncio. Ela é intensa, não é? Disse, traçando círculos no ombro de Sofia. Sofia suspirou, virando-se para encará-la. Sim, mas é só profissionalismo, Ana. Tu és a minha âncora. Elas se beijaram então, devagar, como se para selar uma promessa, mas Ana não conseguia apagar a imagem de Maria da mente. Nos dias que se seguiram, a presença dela na ONG se tornou onipresente. Maria organizava workshops sobre fundraising com apresentações cheias de gráficos elegantes e referências a poetas como Sofia de Melbrenner. Sofia florescia ao lado dela, as ideias fluindo como vinho nas veias de um festim. Vês? Com ela, podemos salvar o Jerez inteiro, exclamava Sofia e Ana assentia, mas o ciúme crescia, uma sombra no paraíso que construíra. A primeira rachadura veio em uma viagem de campo ao Parque Nacional da Peneda Gerês. O grupo Ana, Sofia, Maria e 2 voluntários acampou às margens de uma cascata, o ar puro de pinheiros e urzes envolvendo-os como um abraço da montanha. Ao redor da fogueira, com marshmallows tostados em paus de castanheira, as histórias fluíram. Maria contou de sua avó lentejana, que lera as cartas de amor de Fernando Pessoa escondida na saia durante a ditadura. O amor verdadeiro resiste a tudo, disse ela, os olhos fixos em Sofia através das chamas dançantes. Ana sentiu o calor da fogueira, mas era um fogo diferente que a consumia por dentro. Na manhã seguinte, enquanto recolhiam amostras de solo, Ana flagrou Maria e Sofia rindo juntas atrás de uma formação rochosa, as cabeças inclinadas uma na outra, compartilhando um pedaço de pão de milho como se fosse um segredo. O que é tão engraçado? Perguntou Ana, aproximando-se. Sofia piscou, inocente. Só uma piada sobre lobos de mato. Maria acha que sou uma pastora moderna. Maria sorriu, mas havia algo predatório em seu olhar, como uma águia sobrevoando o vale. Naquela noite, de volta ao acampamento, Ana e Sofia discutiram pela primeira vez. Estás a mudar, Sofia. Desde que ela chegou, é como se eu fosse invisível. Lágrimas escorreram pelo rosto de Sofia. És tola, Ana. É só trabalho. O nosso amor é maior que isso.
Elas se reconciliaram sob as estrelas, os corpos entrelaçados em uma tenda que cheirava a terra úmida, mas a semente da dúvida fora plantada. De volta a Braga, as pressões sociais começaram a se insinuar como névoa do rio. A mãe de Ana, Dona Isabel, convidou-as para um almoço dominical na casa familiar, uma construção de granito no bairro da Sé com um altar de Nossa Senhora na sala. Traga essa tua amiga da ONG, Ana. Quero ver se é digna de ti, disse ela ao telefone, a voz carregada de curiosidade católica. O almoço foi um ritual, sopa de couve galega, cabrito assado com batatas curadas no forno a lenha e conversas sobre missa e os vizinhos fofoqueiros. Dona Isabel observava Sofia com olhos de falcão, notando os toques casuais, os olhares prolongados. És uma boa moça, Sofia, disse ela por fim, servindo compota de maçã. Mas lembra-te, em Braga, o amor segue as bênçãos da igreja. Ana engasgou com o vinho e Sofia baixou os olhos, o peso da tradição caindo sobre elas como um manto pesado. Enquanto isso, Maria tecia sua teia. Ela convidou Sofia para uma conferência em Porto, só nós duas, para networking e Ana, engolindo orgulho, permitiu. Vai, é pela causa, disse, mas as noites sem Sofia eram vazias, preenchidas por fados no rádio e taças solitárias de vinho do Dão. Quando Sofia voltou, trazia histórias de noites no Ribeira, de passeios pelo Palácio da Bolsa e um colar de filigrana que Maria lhe dera como símbolo de amizade. Ana tocou o pingente, frio contra a pele quente de Sofia, e sentiu o primeiro corte da traição se aproximar. O outono em Braga avançava impiedoso, as folhas dos castanheiros caindo como confetes de um carnaval melancólico, e com elas caíam as ilusões de Ana. A ONG fervilhava com preparativos para o grande evento, um fórum ecológico no Mosteiro de Tibães, convidando políticos de Lisboa e ativistas do Alentejo. Maria assumira o comando, sua energia lisboeta transformando o caos em coreografia. Vamos fazer história, declarava ela em reuniões, os cabelos pretos balançando como bandeiras de vitória. Sofia estava ao seu lado, inseparável, rindo de piadas internas que Ana não compreendia. Estás bem? Perguntava Ana nos raros momentos a sós, mas Sofia respondia com beijos apressados, como se o tempo conspirasse contra elas. A traição veio como um trovão no Gerês, súbito e devastador. Ana descobriu por acidente, ao checar o e-mail compartilhado da equipa em uma manhã chuvosa. Uma mensagem de Maria para Sofia, ontem no Porto foi mágico. Não consigo parar de pensar em ti. Deixa Braga para trás, Lisboa nos espera, livres. Anexada, uma foto delas duas no terraço do Infante, braços entrelaçados, os lábios de Maria roçando a orelha de Sofia em um sussurro que Ana podia quase ouvir. O mundo girou. Ana largou o laptop, o som abafado pela chuva batendo na janela do escritório, e correu para o banheiro, vomitando o café da manhã como se pudesse expelir a dor. Como confrontá-la? Ana esperou até o fim do dia, quando Sofia e Maria saíam juntas para um almoço de estratégia na Praça Velha. Ela as seguiu pelas ruelas de paralelepípedos, o coração um tambor de guerra, até um café escondido com vista para o arco da Rua Escura. Escondida atrás de uma coluna, viu-as, Maria inclinando-se sobre a mesa, os dedos traçando o dorso da mão de Sofia, e Sofia não recuando, os olhos semicerrados em uma rendição que Ana reconhecia dos seus próprios momentos de fraqueza. Eu amo-te, Sofia, murmurou Maria, baixo o suficiente para que só Sofia ouvisse. Ana é o passado, eu sou o futuro. As palavras atingiram Ana como um murro e ela saiu correndo, as lágrimas misturando-se à garoa fina, as botas chapinhando nas poças como passos de um fantasma. Naquela noite, o confronto explodiu no apartamento de Ana. Sofia chegou atrasada, o colar de filigrana ainda no pescoço, e encontrou Ana sentada no chão da cozinha, rodeada de fotos de protestos, delas duas, sorridentes, bandeiras na mão. O que se passa? Perguntou Sofia, ajoelhando-se. Ana ergueu o olhar, os olhos vermelhos como uvas esmagadas. O que se passa? Tu e Maria, Sofia. Eu vi o e-mail. Ouvi as palavras dela. Como pudeste? A voz de Ana quebrou, um soluço escapando como um fado chorado. Sofia empalideceu, as mãos tremendo ao tentar tocar Ana. Não é o que pensas. Ela me beijou, sim, no Porto, mas eu disse não.
É confusão, Ana. O trabalho, a pressão. Minha família me liga todos os dias, dizendo que devo casar, ter uma vida normal. Maria representa uma saída fácil. Uma saída fácil? Ana se levantou, a fúria dando lugar a uma dor crua. E eu? Sou a prisão? Nós construímos isto juntas, as noites no Gerês, os beijos na Sé. Era tudo mentira? Sofia chorou então, os cachos ruivos colando no rosto úmido. Não era mentira. Tu és o meu lar, Ana. Mas o mundo? O mundo de Braga, com suas igrejas e mães devotas, esmaga-nos. Maria oferece liberdade sem culpa. Elas gritaram, palavras voando como faíscas de uma fogueira mal apagada, acusações de fraqueza, súplicas de perdão, memórias de toques ternos agora envenenadas. Sofia partiu naquela noite, para o sofá de uma amiga, deixando Ana sozinha com o eco de portas batendo e o cheiro persistente de lavanda. Os dias seguintes foram um purgatório. Na ONG, o silêncio entre elas era uma barreira mais sólida que as muralhas de Dédiniz. Maria, alheia ou fingindo ser, continuava radiante, propondo expansões que beneficiavam sua carreira. Ana mergulhava no trabalho, liderando plantios solitários nas encostas do Monte de Santa Cruz, as mãos na terra como âncoras contra o desmoronamento. Mas a dor a consumia, noites insones ouvindo fado de Amália Rodrigues no toca-discos antigo de sua mãe, Gaivota, e quando sua solidão. Dona Isabel notou, claro. O que te aflige, filha? É aquela moça? O senhor não aprova caminhos tortuosos. Ana, pela primeira vez, confrontou a mãe, o amor não é pecado. É o que nos salva. As palavras pairaram no ar da cozinha, cheirando a pão de Deus fresco, e Dona Isabel baixou os olhos, murmurando uma oração. Sofia, dividida, evitava olhares. Mas em uma reunião tensa no Tibães, onde monjos beneditinos abençoavam as sementes para o plantio simbólico, ela se aproximou de Ana nos jardins do mosteiro, com suas fontes murmurantes e estátuas de santos serenos. Eu errei, sussurrou Sofia, a voz trêmula como folhas ao vento. Maria é um furacão, mas tu és o meu porto. Deixa-me provar. Ana hesitou, o coração uma batalha entre raiva e saudade. Prova, então. Escolhe. Sofia assentiu e naquele instante, sob o olhar impassível de São Bento, elas se abraçaram, um abraço frágil, mas real, como as raízes que plantavam juntas. Mas Maria não desistia. Ela armou o golpe final durante o fórum, anunciou uma parceria exclusiva com uma fundação lisboeta, atraindo doadores com promessas de modernização, marginalizando o trabalho local de Ana. Sofia e eu lideraremos isso, declarou ela no palco, a mão na cintura de Sofia em um gesto possessivo. A multidão aplaudiu, mas Ana viu a hesitação nos olhos de Sofia, o conflito entre ambição e lealdade. Naquela noite, em um baile improvisado no claustro do mosteiro, com violas tocando modas antigas, Maria puxou Sofia para uma dança, os corpos próximos demais sob as luzes de lanternas. Ana assistiu de longe, o copo de vinho tremendo em sua mão, e soube que o triângulo se fechava em uma lâmina afiada. O baile no Tibães se desenrolou como um sonho febril, as sombras das arcadas dançando ao ritmo das violas e das gaitas de foles que evocavam as romarias do entrudo. O ar estava impregnado de incenso do mosteiro e do perfume das rosas bravas que trepavam pelas paredes de granito, mas para Ana era sufocante, como o peso de uma tradição que as asfixiava. Ela viu Maria girar Sofia na pista improvisada, os cachos ruivos de Sofia voando como chamas, o riso dela e quando acima da música. Maria era magnética, alta, confiante, com aquela graça lisboeta que fazia as mulheres do Minho se sentirem rústicas. Vem, Ana, chamou Sofia em um momento, estendendo a mão, mas Ana balançou a cabeça, recuando para as sombras do claustro. Estou cansada, mentiu, o coração apertado como um novelo de lã mal fiado. Mais tarde, sozinha no dormitório do mosteiro, um quarto simples com cama de ferro e crucifixos nas paredes, Ana chorou até o amanhecer. O som da chuva nas vidraças antigas misturava-se ao seu soluço, um lamento que poderia ser de uma amor encantada nas lendas do Gerês.
Pela manhã, o fórum continuou, painéis sobre sustentabilidade, com oradores citando essa de Queiroz para ilustrar a ganância humana. Maria brilhou, moderando com carisma, mas Ana notou os olhares nervosos de Sofia, os dedos dela torcendo o colar de filigrana como se fosse uma corda ao pescoço. Durante o intervalo, nos jardins com suas alamedas de castanheiros, Sofia encontrou Ana perto de uma estátua de São Francisco, patrono dos animais e da natureza. Eu disse a Maria que acabou, confessou ela, a voz baixa para não ser ouvida pelos monges que passavam em suas túnicas marrons. Ontem, no baile. Foi um erro. Ela me pressionou, falou de futuro em Lisboa, de uma vida sem julgamentos. Mas eu não posso, Ana. Não sem ti. Ana quis acreditar, quis abraçá-la ali mesmo, sob o olhar benevolente do santo de pedra. Mas a dúvida era uma serpente no Éden. E se for só pena? Piedade pela provinciana de Braga? Sofia negou com a cabeça, lágrimas escorrendo. Não. É medo, medo da minha mãe, que reza o terço pela minha alma perdida, medo dos olhares na rua durante a Semana Santa. Mas contigo, eu enfrento tudo. Elas se beijaram então, um beijo salgado de lágrimas, com o canto dos pássaros como testemunha. Por um momento, o mundo se alinhou, o sol filtrando através das folhas, o cheiro de terra molhada prometendo renascimento. De volta ao ONG, porém, as pressões se intensificaram. A parceria de Maria trouxe fundos, mas também escrutínio. Jornais locais, como o Correio do Minho, publicaram artigos ambíguos. Nova era para Raízes Verdes, Lisboa salva o Norte? Ana lia entre linhas a insinuação de que Braga era atrasada, suas raízes muito fundas na tradição para inovar. E as famílias? As famílias portuguesas, com seu amor feroz e suas expectativas de ferro. A mãe de Sofia ligou de Ponte de Lima, a voz trêmula pelo telefone. Filha, ouvi boatos. Essa Ana é mais que amiga? Volta para casa, casa-te com o João da aldeia. O Rio Lima precisa de netos. Sofia desligou aos prantos, correndo para os braços de Ana em uma noite de tempestade, o trovão rugindo como a ira de deuses antigos. Maria, ferida no orgulho, não se rendia. Ela começou a sussurrar dúvidas nos ouvidos de doadores. Sofia tem potencial, mas Braga aprende. Em Lisboa, ela brilharia. E em uma reunião privada, confrontou Ana diretamente, no escritório vazio após o horário. Tu sabes que ela merece mais, disse Maria, os olhos azuis frios como o Tejo em inverno. Eu a amo de verdade, não como uma aventura rural. Ana riu amargamente, o som ecoando nas paredes de azulejos. Amor? É posse, Maria. Tu vês Sofia como um troféu para tua Lisboa chique. Sai da nossa vida. Maria saiu batendo a porta, mas o veneno já se espalhara. O alto trunfo veio em uma visita surpresa da família de Sofia. Elas chegaram de Ponte de Lima em um fim de semana de outono, o pai com seu chapéu de feltro e a mãe carregando uma cesta de maçãs reineta e queijo de cabra. O almoço na casa de Ana foi um campo minado, Dona Isabel e a mãe de Sofia trocando receitas de caldo verde enquanto os pais discutiam o clima e o preço do vinho. Mas os olhares. Os olhares diziam tudo. Quando Sofia e Ana saíram para um passeio, o pai de Sofia as seguiu discretamente, flagrando um abraço prolongado no jardim de Santa Bárbara, com suas fontes borbulhantes e bancos de pedra. O que é isto? Trovejou ele ao confrontá-las, o rosto rubro como o vinho tinto de seu copo habitual. Minha filha, com outra mulher? Em nome de Deus, isso é abominação. Sofia chorou. Ana defendeu com palavras afiadas como facas de cozinha minhota. Amor não é abominação, senhor. É graça. Mas o pai arrastou Sofia para casa naquela noite, prometendo curar sua confusão com missas e conselhos de padre. Ana ficou sozinha, o apartamento e quando vazio, e pela primeira vez considerou fugir para Lisboa, ironicamente, ou para o sul ensolarado de Faro. Mas o amor, como o fado, não permite fugas fáceis. Ela escreveu uma carta para Sofia, em papel pautado como os das crianças na escola primária. Se o mundo nos separa, que seja por escolha, não por medo. Eu espero, como as oliveiras esperam a chuva.
Dias se passaram em silêncio, o inverno se aproximando com geadas que cobriam Braga de branco, como um sudário. Então, o clímax irrompeu no grande protesto de inverno no Gerês. Neve fina caía, misturando-se à fumaça das fogueiras de ativistas, e a multidão gritava contra uma nova lei de extração mineira que ameaçava o parque. Ana estava na frente, megafone em mão, ironicamente, o mesmo que Sofia usara meses antes. Pela nossa terra. Pelas nossas raízes. De repente, Maria apareceu, não como aliada, mas como sabotadora. Ela havia vazado informações falsas para a imprensa, pintando a ONG como extremista, para forçar Sofia a escolher seu lado seguro em Lisboa. Sofia surgiu na multidão, dividida, o casaco de lã puído contrastando com a elegância de Maria ao seu lado. Escolhe agora, sussurrou Maria, mas Sofia se soltou, correndo para Ana através da neve. Eu escolho nós, gritou ela, bem quando a polícia avançava, cacetetes erguidos. O caos recomeçou, empurrões, gritos, o som de neve esmagada sob botas. Maria foi arrastada para longe, sua máscara caindo em uma careta de derrota. Ana e Sofia se abraçaram no chão gelado, o mundo girando em branco e cinza, mas seus corações quentes como o sol de verão. A neve parou de cair como se o céu, tocado pela misericórdia de Santa Bárbara, protetora dos trovões e das causas justas, tivesse decidido poupá-las. O protesto no Gerês terminou em uma vitória pírrica, a lei foi adiada, mas as feridas pessoais sangravam profusamente. Ana e Sofia, machucadas mas unidas, foram levadas para uma cabana de pastores próxima, onde voluntários da ONG as acolheram com chá de ervas e cobertores de lã de ovelha bravia. Maria desaparecera na confusão, rumando de volta a Lisboa com o rabo entre as pernas, deixando para trás um e-mail de demissão polida. Braga me ensinou os limites da ambição. Desejo-lhes o melhor. Mas ninguém acreditava na sinceridade, era o recuo de quem perde uma batalha, não uma guerra. Na cabana, com o crepitar da lareira e quando como um coração restaurado, Sofia e Ana finalmente falaram, não com palavras afiadas, mas com a honestidade crua de quem sobreviveu ao abismo. Eu quase te perdi por medo, admitiu Sofia, os dedos entrelaçados nos de Ana, frios mas firmes. Maria prometia um mundo sem cruzes, sem as orações da minha mãe, sem os olhares na procissão do Corpus Christi. Mas sem ti, esse mundo seria vazio como uma tasca sem vinho. Ana, com os lábios rachados pelo frio, beijou sua testa. E eu, com ciúme cego, esqueci que o amor não é posse, mas confiança. Como as raízes das faias no Gerês, entrelaçadas, mas livres para crescer. Elas choraram juntas, lágrimas congelando nas pestanas, e riram depois, recordando o beijo na sé, o primeiro toque que mudara tudo. De volta a Braga, a reconciliação não foi fácil. As famílias exigiam explicações. Dona Isabel, após uma missa de penitência no Bom Jesus do Monte, subindo os 577 degraus de joelhos em solidariedade, sentou-se com Ana na cozinha e disse, com voz trêmula, eu rezei pela tua alma, filha. Mas o padre João me lembrou, Deus ama como mar ama a costa, com ondas que batem, mas voltam sempre. Era o mais próximo de aceitação que Ana esperava de sua mãe devota. Para Sofia, o pai de Ponte de Lima enviou uma carta rabiscada em papel de pautar. Filha, o rio Lima corre para o mar sem julgar curvas. Se esse amor te faz forte, que Deus o abençoe. A mãe, mais teimosa, visitou Braga com uma cesta de flor e, ao ver as duas trabalhando na ONG, murmurou, bem, se salvam árvores, talvez salvem almas também. A ONG floresceu sem Maria. Ana e Sofia lideraram um projeto de replantio, transformando encostas nuas em florestas sussurrantes, com voluntários de toda a região, de Viana do Castelo a Chaves. Elas incorporaram a cultura local, plantios acompanhados de cantos de realejo, comês de vinho verde celebrando cada muda. Em uma primavera precoce, durante a festa de São João em Braga, com martelos de plástico batendo em cabeças risonhas e fogueiras iluminando a noite, elas anunciaram seu compromisso para a equipe. Não um casamento chamativo, mas uma união simples, abençoada por uma pastora pagã do Gerês que misturava rituais celtas com orações católicas. Prometo-te rios e montanhas, saudades e alegrias, jurou Ana, sob as estrelas, com Sofia respondendo, e eu, o fogo dos teus dias e o vinho das noites. Mas o triângulo deixara cicatrizes.
Maria reapareceu uma vez, em uma carta de Lisboa: perdoem-me. Aprendi que o amor não se conquista com pressões, mas com raízes profundas. Sofia respondeu com gentileza, convidando-a a visitar como aliada, não rival. Ana, mais cautelosa, observou de longe, mas o tempo, como dor esculpindo vales, suavizou as arestas. Elas viajaram juntas pelo país, de Sintra com seus palácios de conto de fadas a Évora com suas capelas ósseas lembrando a fragilidade da vida. Em cada parada, celebravam o amor, um piquenique no Algarve com cataplana de marisco, uma noite de fada em Alfama onde Sofia cantou estranha forma de vida para Ana, os olhos úmidos de emoção. Anos depois, com a ONG expandida e Braga orgulhosa de suas guardiãs do verde, Ana e Sofia adotaram uma menina de uma aldeia afetada por cheias no Douro, uma criança de olhos castanhos como os de Sofia, com a teimosia de Ana. Chamaram-na de Luzia, pela luz que trouxera às suas vidas. Em uma Páscoa, na sé de Braga, com ovos de chocolate escondidos nos altares e sinos tocando aleluias, elas caminharam de mãos dadas pela nave central, ignorando os sussurros. Dona Isabel, agora avó orgulhosa, segurava a mão de Luzia, murmurando: "O Senhor faz milagres em formas inesperadas." O amor delas não era perfeito. Havia discussões sobre orçamentos da ONG, noites de insonia com fados no rádio e o peso eterno das pressões sociais em um Portugal que mudava devagar, como um sobreiro centenário. Mas era humano, romântico, tecido com a fibra da terra minhota, resiliente, apaixonado, eterno. Em Braga, onde as catedrais guardam segredos de séculos e os rios cantam saudades, Ana e Sofia provaram que a lealdade vence não apesar das tormentas, mas através delas. E assim, sob o céu de Portugal, seu triângulo se dissolveu em uma linha reta, duas almas, um caminho rumo ao horizonte onde o mar encontra o céu.